Menino, anda devagar, você pode cair dessa bicicleta. Desce daí, menina. Vá tomar banho, menino. E tome banho direito. Ai, meu Deus do céu, esse menino só me dá trabalho, rapaz. Quem aqui nunca ouviu alguma dessas frases que levante o dedo? Você sabia que a bicicleta pode ser uma grande aliada na construção de uma educação mais autônoma, saudável e de quebra ainda fazer uma ótima relação cuidados com a saúde, cuidados com o meio ambiente e preocupação com o próximo? Pois é, para falar mais sobre isso, trouxemos duas convidadas mais do que especiais, muito conhecidas da turma da bike, que são a Ana Destre e a Silvia Balan. A nossa ideia foi construir uma ponte entre a escola, professor e pais e alunos, todos envoltos de um princípio que é a educação. A Ana é mãe, educadora e professora de educação física da Rede Municipal de Florianópolis. Por meio do projeto Bike na Escola, ela utiliza a bicicleta como ferramenta para trazer a atividade física associada a vários outros conceitos para mais de 20 escolas municipais, abrangendo cerca de 4.000 crianças. Silvia Balan também é mãe, cicloativista, repórter do Bike é Legal, voluntária na rede Bike Anjo e administradora da comunidade Silvinina, que traz a relação dela e de uma de suas filhas com a bike. A Silvia utiliza a bike como cultura e lá atrás ela decidiu que suas crias fariam parte desse processo. A Silvia e a Ana têm histórias muito boas para nos contar nessa relação entre bike, pais e filhos, professor e educação. Vamos ouvir essa história pedalando? Ana, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso Bicicast. Queria que você começasse contando para a gente um pouco do seu trabalho nas escolas onde você inseriu a bike como ferramenta para as suas aulas. Eu trabalho com crianças, né? E a bicicleta, ela faz parte desse movimento desde que eu me entendo por professora, porque eu vou de bicicleta para a escola trabalhar. Então, as crianças pediram para que eu falasse da bicicleta para eles nas aulas de educação física. Como eu vou de bicicleta para a escola, as crianças ficavam olhando a minha bicicleta. E elas sempre ficavam rodeando a minha bicicleta e faziam perguntas. Professora, é muito perigoso vir de bicicleta até a escola? É muito perigoso passar a ponte? O trânsito? Tu chegas muito cansada? Enfim, eram vários questionamentos. E num desses questionamentos, eles perguntaram, né? Professora, por que tu não falas um pouco da bicicleta para a gente, né? Olha, foi assim que começou. Foi uma das escolas da Rede Municipal de Florianópolis, em 2013. E como a importância do exemplo para a criança, né? Quando ela percebe algo que chama a atenção dela, ela vai querer entender o que é aquilo, como é aquele processo. Se a gente não, com os exemplos da gente, a gente não tiver essa preocupação, as crianças vão mirar no quê, né? Vão utilizar o quê como modelo? Desde o momento que a gente chega na escola, a gente já está sendo monitorado. Então, com a roupa, se tu fores com uma roupa diferente, o teu cabelo vai diferente, se tu vai com o cabelo amarrado, se tu vai com brinco, sem brinco, se usa pintura ou não. Eu indo de bicicleta, né? Eu indo a pé, eu indo com o meu carro, porque muitas vezes eu fui de carro e chegava muito atrasada, porque eu pegava uma fila enorme, e daí por isso que eu resolvi ir de bicicleta. De carro eu levava quase 1h30, e quando eu fui de bicicleta eu cheguei em 50 minutos no mesmo local. Então, assim, é de se pensar, e as crianças estavam olhando direto isso, né? Então, elas estavam monitorando sempre. Então, todas as vezes que a minha bicicleta estava paradinha lá no cantinho, eles já sabiam que eu estava na escola, né? Então, assim, a prof já está aí, a prof já chegou, hoje vai ter educação física. Então, tem essa fala, né? E hoje, quando eu vou em outras escolas que eu não dou aula de educação física, mas que eu trago o projeto como eu coordeno o projeto nessas escolas, quando eles veem a minha bicicleta, eles dizem assim, opa, hoje vai ter o projeto. Hoje a gente vai falar de bicicleta, que a prof da bici já está aí. Então, assim, sabe? Então, tu tens uma referência, né? Tu traz essa referência e tu és muito visada. Que bom que é visada,
no sentido positivo, né? Assim, olha, a prof da bicicleta. Eles não sabem o meu nome, mas eles dizem assim, é a prof da bici. Como é a infraestrutura da escola para que seja possível utilizar a bike nas aulas? Geralmente, as crianças, eu peço para as crianças levarem as bicicletas, né? Ou eu pego o emprestado do Bike Anjo e nós fazemos algumas atividades com a bicicleta na quadra da escola. Mas nas escolas que não têm uma estrutura boa, porque ele é muito relativo, né? O local onde essas escolas se localizam. E nós utilizamos o espaço externo, onde tem uma praça, onde tenha um campinho, alguma área que a gente possa utilizar para fazer as atividades com a bicicleta. Quando eu fui instigada a falar da bicicleta para as crianças, eu pensei em falar só sobre a história da bicicleta, a mecânica da bicicleta, algumas coisinhas bem básicas, mas no momento de planejar, tem o momento da pesquisa, né? Nós pesquisamos para fazer o nosso planejamento, nosso plano de aula. E nesse planejar, eu fui descobrindo algumas coisas a mais, né? Que poderíamos estar abordando nessa fala com as crianças. E eu trouxe a questão da mobilidade, né? Então, a mobilidade ativa. Como é que essas crianças iam para a sala? Como é que essas crianças iam para a escola? Né? Se elas iam a pé, se elas iam de bicicleta. E nessa pesquisa com as crianças aí, né, já voltando já na prática, né, descobri que o ir para a escola era um direito que estava sendo negligenciado, porque não tinha calçada adequada e as crianças moravam muito próximas da escola. Não tinha calçada adequada, as bicicletas estavam todas destruídas, então ter a bicicleta não é só ter a bicicleta e andar de bicicleta, tem também a manutenção dessa bicicleta, né? Toda essa abordagem, ela era levada para casa e lá as crianças passavam para os pais. E alguns pais vinham com questionamentos nas agendas, né? No caderninho, perguntando, mas professora, o meu filho não vai de bicicleta para a escola, ele não pode ir. E a gente entendia por que ele não podia ir e não era para forçar aí mesmo. A gente precisava pensar e mostrar para o poder público o quão era perigoso ir para a escola a pé, principalmente a pé, porque nem calçada eles tinham, né? Então, que política é essa, né? De política é essa de acesso? Você recebe algum feedback, tanto da diretora da escola, dos outros colegas e dos pais? Destaque alguma história, alguma percepção dessas. Uma história, assim, que resume muito tudo isso, é um apanhado de como o projeto começou e como o projeto está hoje. Então, no começo do projeto, eu batia de porta em porta, eu mandava e-mail para todas as escolas. Muitas escolas, Ana, a gente não tem interesse. Tudo bem, mas algumas escolas me chamavam para, Ana, soube do seu projeto e eu gostaria muito que você viesse aqui no Dia da Saúde. E a gente queria muito fazer um passeio de bicicleta. No início, eu topava tudo, eu queria tudo, porque eu precisava mostrar o projeto. Só que eu ia no dia da pedalada, né? Então, eu só tinha meia hora para conversar com as crianças, para se organizar para ir para a pedalada. E depois, no ano seguinte, novamente eles me ligavam. Assim, Ana, vamos fazer aquela pedalada de novo, que foi legal, tal. Sim, vamos, mas eu preciso de mais um tempinho com essas crianças. E eu disse, Ana, quanto tempo? Eu disse assim, eu preciso mais ou menos 2 aulas com eles, porque eles não sabem ainda pedalar em grupo. É diferente pedalar sozinho e pedalar em grupo. Então, eles precisam aprender a pedalar em grupo para não dar muito problema na hora do evento, enfim. Então, eu estava chegando neles. Eu disse, então tá bom, Ana, 2 aulas, né? Sim, 2 aulas, eu preciso de 2 aulas, enfim. E eu ia, tinha as 2 aulas e depois nós fazíamos a pedalada. Claro que não eram aulas consecutivas, mas era um dia, eu ia num dia, conversava com as crianças
e no outro dia a gente fazia pedalada, mas eu tinha um momento mais ampliado, mais alargado com essas crianças. E no ano seguinte, né, trazendo a experiência dessa mesma escola, eles ligavam para mim e diziam assim, Ana, quanto tempo tu precisas para trazer o projeto para cá? O que tu precisas, né? Quantas aulas tu vai precisar? Então, eu fui tomando espaço aos poucos. Ana, eu estou encantada com a sua história. É muito bonito o seu trabalho. Parabéns aí por essa luta sua diária e por tantos pequenos que você está ajudando a construir um futuro diferente, né, para eles e para a sociedade que vai conviver com eles também, tá? Muito obrigada pela sua entrevista. Realmente foi um momento muito rico e eu queria assim aproveitar para encerrar a nossa conversa aqui, que você falasse um pouquinho assim, vamos supor que algum educador, algum professor está escutando a nossa entrevista aqui, ele, puxa, que ideia bacana, vou começar a trabalhar essa ideia lá na escola para poder, e às vezes até de um outro estado, né, diferente do seu, e que queira implementar isso. Quais as dicas que você daria, como é que ele pode pensar em um microprojeto, a quem ele deveria apresentar para conseguir levar essa ideia para a escola dele? Então, o que eu penso? Todas as vezes que a gente quer falar de algo que nos encanta, nós precisamos estudar muito sobre esse algo, né? Se alguém se interessar em fazer esse trabalho, né, esse movimento pela bicicleta nas escolas, pode me procurar. Eu dou assessoria tranquilamente, é muito tranquilo para mim falar sobre isso, porque a gente precisa passar adiante as coisas, né? Nós não temos que ficar com isso. Então, eu dou assessoria eu já dei assessoria em vários lugares do país, assim, para mim é muito tranquilo. E sempre procurar na escola, né? Se quiser fazer esse trabalho na escola, a equipe pedagógica da escola, ela é o coração da escola. Então, a equipe pedagógica, ela entende a escola como ninguém, porque ela sabe quem é o professor que é aberto, né, para novos projetos. Ela sabe qual professor que é resistente aos novos projetos. Ela sabe onde a turma é melhor, ela é mais proativa. Então, é isso. Procure a equipe pedagógica, né? Então, o Bicicleta na Escola tem Facebook, tem Instagram, pode me procurar pelo Messenger e assim vai. E a gente vai conversando por aí. Olha, não deve ser fácil colocar essa galerinha na linha certa do guidão. Nada como uma bike para trazer disciplina e força para facilitar a vida deles. Na outra ponta tem os pais e as mães que volta e meia se veem no meio com tudo para dar conta. Por isso, para falar sobre a visão e experiência deles nesse processo, convidamos Silvia Balan, que compartilha com sua filha Nina o uso da bicicleta como meio de transporte na cidade de São Paulo. Desde 2011, o blog silvinina.org reúne os relatos dessa vivência com uma criança na garupa da bike. Olá, Silvia, estamos muito felizes com a sua presença aqui conosco. Então, conta aí quando e como você pensou em incorporar a bicicleta como cultura na sua vida. Eu era muito pequena, eu gostava muito de bicicleta, então eu queria ter uma autonomia, queria ter uma liberdade. E eu fiquei, pai, mãe, eu posso andar de bicicleta na rua? Então, depois de torrar por anos, dos 7 até os 14, meus pais deixaram eu ir para a escola de bicicleta. Então, assim, era uma criança que queria liberdade, que queria autonomia, que queria o poder ir e vir sem precisar ficar pedindo para uma carona ou dinheiro para pegar um transporte público. Então, era basicamente isso. Nem imaginava quanta coisa boa eu estava fazendo naquela época. Tanto para mim, quanto para a cidade, quanto para todos que estavam vendo, né? Uma criança indo para a escola de bicicleta. Eu usava carro para ir para a faculdade quando eu estudava à noite, né? Trabalhei com atendimento em publicidade, em agências, então eu precisava visitar clientes muito distantes, com roupas muito diferentes, assim, que não é aquela roupa à vontade para pedalar, enfim. Então, eu tive uma lacuna na vida sem bicicleta
mas ela nunca saiu da minha vida. Se ela não estava dentro da sala, ela estava na garagem, ela estava num canto ali pronta para pedalar. E eu lembro que até tinha uma pessoa muito próxima da minha vida nessa época, e ele usava a bicicleta como meio de transporte. Eu falava, nossa, você usa como meio de transporte para ver como as coisas eu usava, de repente eu parei e eu falei, nossa, mas gente, eu também usava, né? Por que eu tô perguntando para ele? E na sequência eu conheci a bicicletada. É um movimento, né, de ciclistas por volta de 2010, assim, eu conheci. Então, quando eu vi esse movimento, falei, nossa, mas todo mundo pedala. Nossa, quanta gente pedala. Nossa, quanto amigo eu posso fazer. Então, hoje eu tenho, assim, centenas de amigos, colegas, conhecidos, por causa da bicicleta. Quando você percebeu que seria o momento ideal para introduzir a bicicleta na vida da Nina? O blog ele se chama Silvinina, mas eu tenho uma filha mais velha, que se chama Beatriz, a Bia. E na época não tinha internet e tal, porque hoje ela tem 22 anos. Na época ela ela nasceu em 98, então em 99 eu já usei a bicicleta como meio de transporte com ela na garupa. Uhum. E como eu não tinha acesso à internet, não tinha tecnologia de fotos, de vídeos, então ela foi para a escolinha de 2000 até 2003, assim. Ela foi só uns 3 anos, porque ela já era uma criança grandona, mais pesadona, diferente da Nina, que parece uma pena, de tão levinha. Então isso também facilitou. O que me fez levar a Bia foi justamente a mesma coisa quando eu era criança, a praticidade e a liberdade. E a Nina, a mesma coisa. A praticidade, a liberdade. Eu posso sair de casa 10 minutos antes para pegar minha filha na escola e volto em 10 minutos, ou eu estou no meu trabalho, eu consigo sair dele de bicicleta, calcular o dia, né, numa cidade tão caótica como São Paulo. Uhum. Então, nunca consegui ficar parada no trânsito. Sempre foi uma coisa que me incomodou, ficar esperando o farol abrir. Né? De bicicleta, você vai calculando, o farol abre, você já vai, você tem todo o seu tempo, pode até ir bem mais devagar do que um automóvel na cidade, mas esse tempo ele existe, ele acontece, ele está sempre em movimento, então isso que é gostoso. Então eu sempre quis passar isso para as meninas também, essa delícia que é ir voltar para a escola de bicicleta, né? E foi na garupa que eu levei as duas, a Bia uns 3 anos e a Nina 10 anos de garupa. E aí, como foi que nasceu a ideia de criar a página Silvinina, dando dicas e estimulando mães e pais a pedalarem com seus filhos? Quando eu tive acesso à internet, mais ou menos em 2010, que eu criei o blog, 10, 11, 12, né, por aí, eu vi eu estava ao mesmo tempo conhecendo a bicicletada e vi muita gente ainda dentro dos carros. Eu falei, gente, por que essas pessoas ainda estão ali? Por que elas não estão aqui com a gente pedalando, né? Como elas conseguem ficar tanto tempo parada com essas crianças? Eu comecei a criar o blog, nem sabia mexer, né? E colocar textos, fotos, algumas histórias para estimular o uso da bicicleta de alguma maneira, né? Então eu acho que eu e a Nina, por ser mãe e filha, começou a chamar atenção. A gente tornou as coisas tão simples, sempre foi muito fácil ir até a escola, faça chuva, faça sol, colocava uma mochilinha na cestinha. Então, é toda essa simplicidade que chamou bastante atenção e eu queria estimular outras famílias a fazer a mesma coisa. Né? Quê? Ainda bem que tem bicicletário, né? Nossa, que bonito! A Bia, eu usei o carro, né? Para muitas viagens, para ir até a casa de amigos, para muitas festas, eventos, para ir ao dentista. A Nina não, a Nina foi bicicleta o tempo todo. Então, assim, dá para sentir a diferença entre uma criança e outra. Uma criança que leva tudo numa boa, uma criança que não vê dificuldade, assim, nossa, sai de casa, pega uma capinha de chuva, assim, no máximo, pronto, pronta, né? E a outra que precisa de uma preparação toda, né? Assim, toda essa simplicidade que a bicicleta traz, que apresenta de uma maneira natural, né? No dia a dia mesmo, que a gente não precisa de muita coisa, que a gente leva pouco, mas que a gente tem um dia incrível, maravilhoso. Toda esquina que a gente parava, né? Naturalmente eu falava, caramba, aquele carro em cima da faixa, poxa, e eu não percebi o quanto ela estava absorvendo, e assim, era de 3 para 4 anos, já estava ela
Nossa, mas que bacana esse lugar, tem um bicicletário. Nossa, mãe, mas olha que lindo esse lugar, mas que árvore, mas que... Então ela começou a questionar o que eu falava naturalmente, ela absorveu. Então isso só acontece porque a gente estava assim ao ar livre, a gente estava sempre participando, né, do caminho todo, né, de todo aquele trajeto. Eu não sei se eu estou explicando muito bem, mas Tá, isso sim. tudo faz de uma pessoa crescer com um olhar para a cidade, com um olhar para a vida, com um olhar para os valores completamente diferentes. Uhum. Porque aquilo que eu falei lá atrás, que o que eu preciso me chama muita atenção, até eu fico arrepiada, né? O carro é uma coisa que você precisa de muita coisa para ter o carro. Você Sim. precisa trabalhar muito, você precisa. E o trabalhar muito, para mim, vamos dizer assim, é o tempo que a gente tem de vida. Né? Quanto tempo a gente tem de vida? O que realmente interessa, né, nessa vida, se não o tempo? Né? Eu falo que, para Silvia e Nina, a bicicleta fez o nosso tempo existir. Eu, como mãe, eu fui mãe integralmente, o tempo todo, na bicicleta, me sobrou tempo para cozinhar com a minha filha, sobrou tempo para a gente assistir um programa, para ler um livro, para fazer um piquenique com os amigos. Então, todo esse planejamento de vida, e no blog eu falo, você gasta X horas para poder comprar um bolinho de banana no supermercado para o seu filho levar de lanche. E eu resolvi trabalhar menos e fazer o bolinho com a minha filha para ela levar de lanche no dia seguinte. Então a bicicleta também me trouxe isso. E com a minha primeira filha não trouxe. E com a segunda eu comecei a enxergar, conhecendo bicicletada, conhecendo aquele movimento, porque a bicicleta ela não é simplesmente um meio de transporte, um meio de locomoção. A bicicleta ela vai muito além. Porque quando você está em cima de uma bicicleta, você começa a enxergar os problemas da sua comunidade, você começa a enxergar o que ela precisa, as coisas bacanas também que ela tem a oferecer. Dentro do carro a gente não tem esse sentimento, a gente está ali fechado, né? Então a gente começa a participar também das coisas dos órgãos que cuida, seja da SUB, seja da prefeitura. Enfim, é uma loucura, é um leque que abre, a mente abre para o mundo. Que delícia poder ouvir isso e dá uma energia, traz uma energia boa assim pra gente, sabe? E a gente começa a ver, poxa, tá aí, eu não tinha parado para pensar assim, tá sendo muito bacana a sua fala. Quais dicas você daria para os pais, tios, avós, padrinhos, qualquer pessoa que tenha, né, crianças ali ao redor e que são influenciadores de uma qualidade, de uma melhor qualidade de vida, na vida de uma criança? Quais dicas você daria para essas pessoas que queiram de repente trazer a bike como uma cultura, né? Como começar? Olha, começa pensando assim, eu uso o carro para tudo, né? Eu uso o carro para ir para o trabalho, eu uso o carro para buscar meus filhos na escola, eu uso o carro para o mercado, né? Vamos trocar esse carro, de repente, no final de semana. Vamos deixar ele na garagem no final de semana e começar a brincar. Eu não sei se a criança vai ter tamanho para sentar na cadeirinha, se é muito pequena, se já está grandona. Eu digo assim que não é só a bicicleta, qualquer transporte ativo assim que você imagine. Então, não é bicicleta, não é a minha, então vamos caminhar. Mas caminhar cansa, então vamos pegar um pedacinho de transporte público, que também você tem que ir até o local, pegar o transporte público, depois desce, você caminha. Então, assim, pensa numa mochilinha confortável, que você possa levar um amendoim, uma água, uma banana, uma maçã, para não ter dificuldade no caminho, sabe? Puxa, estou num lugar assim que não tenho o que comer, não tenho o que beber. Não, você levou na mochila. Leva sua capinha de chuva, no máximo um guarda-chuva levinho, se você achar que vai chover, porque isso não é dificuldade para passear, é muito divertido, principalmente no verão, né? No verão já tá uma chuva de uma vez, né? Leva uns saquinhos plásticos sempre na mochila também, porque você pode embalar celular. Pega assim o Google Maps e fala, vamos até tal lugar que a gente não conhece, da sua cidade, e pega um ônibus e vai conhecer aquele bairro que você nunca foi, descobre se ele tem uma praça, descobre se ele tem bastante árvore, conversa com isso sobre o seu filho, assim, dá para explorar tanta coisa, brinca, eles gostam vamos fazer tipo como se fosse uma caça ao tesouro, vamos ver quantas árvores a gente encontra naquele bairro, dá para fazer tanta brincadeira, tanta coisa gostosa, sabe? Eu não sei, aí as pessoas estão muito condicionadas. Se a cidade tem praia, eu vou à praia. Se a cidade tem shopping, eu vou ao shopping. Se a cidade tem teatro, eu vou ao teatro. Então, assim, a gente está muito condicionado, né?
nisso que todo mundo faz. Vamos fugir do todo mundo faz, vamos criar coisas diferentes. Hoje, o resultado da Nina, ela fala, mãe, você é uma mãe incrível. Eu fico assim, nossa, por que será? Né? Não sei, eu falo, nós crescemos juntas, Nina. Nós crescemos juntas, eu não era assim, sabe? Então, assim, a gente pode mudar amanhã, né? Nunca é tarde. E agora vou pedalar no Rio de Janeiro com seus mais de 140 quilômetros de ciclovias, algumas com vista para grandes riquezas dessa cidade maravilhosa, como áreas naturais próprias para trilhas e prática de mountain bike. E para soltar a divulgação da rede, vou de downhill na Floresta da Tijuca. Roda a nossa corrente aí, Paulinha! Notícias pelo mundo. Mercado das bikes. O distanciamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde como medida de combate à pandemia da Covid-19 tem estimulado o surgimento de novos ciclistas no Brasil e no mundo. Desde maio, as vendas em nosso país apontam para um crescimento exponencial. Em agosto, o aumento foi de 93% se comparado com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas Aliança Bike. Os modelos mais procurados, cerca de 90% do total, são das chamadas bicicletas de entrada, com valores que vão até R$ 2.000. Tecnologia. Strava Metro é a ferramenta do Strava que permite identificar por onde ciclistas e pedestres que utilizam o aplicativo passam e com qual frequência, incluindo mês, dia da semana e horário. Ela foi disponibilizada de forma gratuita para incentivar que departamentos de trânsito, em parceria com as organizações da sociedade civil, possam utilizar os dados gerados para construir uma mobilidade urbana mais ativa. Os governos locais e/ou estaduais podem solicitar acesso gratuito à ferramenta pelo site metro.strava.com. Infraestrutura. Uma ótima ação da Associação Ciclo Iguaçu, em Curitiba, traz luz sobre as rodovias brasileiras, pelo menos as que interligam a região sul do país. Integrantes da associação pedem que as novas concessões de pedágio incluam obras cicloviárias para aumentar a segurança de quem utiliza bicicletas nesse tipo de via. E olha que essa ação não tem pouca importância não. Quem mais utiliza essas vias para deslocamento são principalmente trabalhadores rurais que precisam se deslocar dos centros urbanos para as lavouras. Esse é um modal muito utilizado por eles por ser mais barato e autômato. Algo desse tipo no país todo seria muito interessante para favorecer a segurança desses trabalhadores, de pessoas que viajam entre as cidades de bicicleta e para incentivar grandes percursos dentro do cicloturismo, algo que acontece em larga escala por toda a Europa, mas ainda incipiente aqui no Brasil. Leia mais em observatoriodabicicleta.org.br. Divulgação da rede. Bike Anjo. Com um número crescente de novas e novos ciclistas nas ruas, a rede Bike Anjo Nacional está em processo de retorno gradual dos atendimentos individuais para acolher essa demanda, seguindo protocolos de segurança e saúde. Fica a critério de cada articulação local avaliar e decidir pela realização ou não desses atendimentos que ensinam a dar as primeiras pedaladas e a pedalar no trânsito. As escolas Bike Anjo seguem suspensas por tempo indeterminado. Para solicitar um atendimento individual ou saber mais sobre o atual funcionamento do Bike Anjo na sua cidade, acesse bikeanjo.org. Dica cultural. Pedalar é Suave é um livro para crianças realizado pela Rodas da Paz, que é uma ONG instituída em 2003 com o objetivo de reagir à violência e ao crescente número de acidentes e mortes no trânsito do Distrito Federal. Desde então, trabalha com a promoção da mobilidade sustentável, plural e pacífica como direito de todo cidadão. O livro infantil foi ilustrado por dois artistas queridos de Brasília, a Luda Lima e o Pedro Sangeon, e foi escrito por Josi Paz como voluntária da Rodas da Paz e traduzido para o inglês por Daisy Glass. A história apresenta um menino feliz com a sua bicicleta e foi inspirado na alegria das crianças quando ganham o mundo com suas bicis.
Pedalar é Suave é uma homenagem ao Raul Aragão, um dos voluntários mais queridos e ativos do Roda da Paz, e Pedro Davidson, que inspirou o Dia Nacional do Ciclista em 19 de agosto. Ambos vítimas de 2 graves crimes de trânsito, o excesso de velocidade e o consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir, cujas legislações, inclusive, precisam ser discutidas. Para obter o livro de forma gratuita, acesse rodasdapaz.org.br/pedalar é suave. E chegamos ao final de mais um Bicicast. Quero agradecer a todos que contribuíram para esta edição chegar até vocês. Ana Destre e a Silvia Balan, vocês são os amores. Continue nesse ativismo bonito, levando a bike como cultura para todas e todos. E na abertura do Bicicast deste mês, vocês escutaram mamães e papais trazendo formas de cuidados com seus filhos. Então, queremos agradecer ao papai da Tássia aqui do Bicicast, o senhor Verócio Dias Furtado, a Leide Silva Santos, minha vizinha aqui em Salvador, mãe do Super Lucas, a dona Salime Jorge, lá do Paraná. Lá do Pará, minha gente. Senão essa mulher me mata, mas está morando atualmente em Toledo, no Paraná. O nosso muito obrigado a todos. Bicicast, um podcast produzido pelo Bike Anjo e UCB. Na nossa equipe temos a Tássia Furtado com seu jogo de cintura e pedaladas charmosas, cuidando do design dessa lindeza de podcast. A Érica Teles, baiana como eu, uma das belas da UCB, é responsável pela pesquisa, dados estatísticos e organização. A Paula Moisés, a maior carnavalesca de Porto Alegre, não para quieta, foi quem fez essa super edição. E eu, Salete Mazo, direto de Salvador, uma leonina retada com essa voz charmosa que vos fala e constrói esse roteiro para vocês em conjunto com toda a galera. Sugestões e dicas para a próxima edição podem ser enviadas pelo e-mail contato@uniãodeciclistas.org.br. Até a próxima pedalada, galera!